Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, seu podcast semanal de política internacional. Primeiro, bom crepúsculo para todos os nossos ouvintes. Começar o programa, infelizmente, nos despedindo do nosso produtor Leandro Yamin, que foi demitido da Central 3, porque saiu no braço, na mão, na porrada, com o Milton Neves, aqui no estúdio, e o Chico, o proprietário da rádio, não tolerou isso. E o novo produtor do programa é o senhor Valdemar. Valdemar é o caralho! Agora falando sério, Leandro Yamin está conosco. Hoje é April's Fool. Foi uma mentira. É que a gente é muito cool pra fazer piada de 1º de abril, né? Pra dar notícia falsa, ao contrário de outros veículos de informação. Então, enfim, antes de começarmos o programa de hoje, né, muita gente comentou a entrevista com o Ariel Palacios, muita gente gostou, algumas pessoas fizeram algumas críticas compreensíveis, mas enfim, o fato é, muita gente ouviu, muita gente repercutiu, ficamos felizes com isso, e hoje também temos convidado meu antigo professor, meu professor Tanguy Bagdadi, falando sobre temas nucleares, mas depois será devidamente apresentado pelo Matias. O Davi Saraiva, manda um abraço aqui, pessoal, pro Davi Saraiva, que disse que ouvir o Xadrez Verbal é quase um processo meditatório. Muita gente, meu caro Matias, elogiando a música que você escolheu, La Memória. Inclusive gente que já tinha me criticado pelo meu gosto musical. Então, gente dizendo que soou pelos olhos com sua música, muito legal essa repercussão. O Rogério, que conheceu o podcast esses dias, postou lá no site Xadrez Verbal, fez maratona. O Somal Pontes fez um esclarecimento, dizendo que o Cruzeiro do Sul, na bandeira brasileira, ele tá de ponta cabeça porque é como se ele fosse visto de fora, visto da esfera celeste. Isso é uma desculpinha. Visto por Deus, alguma coisa assim. Isso é aquelas pessoas que acreditam que o verde é as matas e o amarelo é o ouro. É o ouro, quando eram as cores da família Orleans e Bragança. Não, a bandeira foi feita às pressas, em 4 dias, e erraram na hora da prensa e ficou assim. Então você tá dizendo que nosso ouvinte tá mentindo pra você. Eu tô falando que essa versão é mentirosa, porque não quer encobrir o erro. Então fica aí o Samuel Pontes, não é uma crítica direta ao Samuel, é essa versão. Porque a bandeira ela foi feita às pressas. E aconteceu o erro na hora de prensar. Ficou invertido o Cruzeiro do Sul. E para quem quiser mais sobre essa questão da formação da identidade republicana brasileira, recomendo o livro Formação das Almas, do grande historiador José Murilo de Carvalho. Inclusive ele fala muito sobre Tiradentes, que foi outro assunto polêmico, que é um dos vídeos mais acessados do canal de Xadrez Verbal. Continuando aqui os recados, antes de começarmos, a Mariellen disse que o programa só melhora a cada semana com os convidados, ela que é professora de Geografia. O Guilherme Amuti recomendou o programa para o professor de Relações Internacionais dele. Vou repetir o comentário que eu fiz no Twitter, para todos vocês que recomendam o programa para seus professores. Se tomarem nota baixa, a culpa não é nossa. Um abraço para minha amiga Luana Santos, que está passando aí por uma barra pessoal, mas mandar um abraço aí com muito carinho para ela. E um beijo para o meu padrinho, que nos ouve sempre, gosta muito de você, Matias, e nesse momento ele estará nos ouvindo, infelizmente, no hospital, porque ele fez um procedimento tranquilo, tá? Está tudo bem, mas ele estará nos ouvindo, então um beijo pro meu padrinho. Eu queria mandar um beijo pro meu padrinho também, que por conta do 1º de abril, eu não sei se ele foi demitido ou não. Meu Deus! Então, depois do programa eu vou ligar para ele, inclusive, para tirar limpo essa história. E uma coisa, a música de encerramento, para todo mundo que ouve no YouTube, né, o pessoal sempre pediu para colocar no YouTube, então a gente também coloca o programa no YouTube, porque facilita para algumas pessoas preferem, só que lá a gente tem que cortar a música de encerramento por questões de direitos autorais. Então muita gente às vezes comenta, pô, mas por que? E a música? Vocês anunciam uma música e não toca essa música e tal? Então no YouTube, para vocês verem a música, tem um link na descrição do vídeo, né, sempre a música de encerramento. Bueno, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último domingo, dia 27 de março. Ataque contra cristãos deixa 65 mortos e 300 feridos no Paquistão.
A gente repercutiu a situação no Paquistão antes, a gente falou mais da região norte do país. Dessa vez o atentado foi na cidade de Lahore, que fica perto da fronteira com a Índia, a capital da província de Punjab, que é uma cultura, né? É um nome que inclusive usado por aquela coisa de civilizações antigas, né? Nós temos a culinária. Punjab é a província mais rica do Paquistão, é a província da onde vem o primeiro-ministro atual do Paquistão, Nawaz Sharif. Foi um atentado que já foi reivindicado pela facção local do Talibã, por assim dizer, parte daqueles grupos ultraconservadores e radicais que já citamos aqui, que já condenamos aqui, que reprovam a lei do Paquistão em relação à violência contra a mulher. E o alvo foi a celebração de uma comunidade cristã local que estava celebrando a Páscoa. Né, a Páscoa, lembrando que a Páscoa ela tem talvez seja um dos principais feriados religiosos cristãos, apesar de também ser comemorada no judaísmo e também ser lembrada no Islã, embora nem de longe com a mesma força do símbolo no cristianismo. E o atentado foi contra uma comunidade cristã, cerca de 2% da população paquistanesa é de cristãos. Então fica aí a nota, infelizmente, quando a violência começa a ganhar esse caráter, inclusive sectário, o governo precisa agir rapidamente. O governo paquistanês anunciou uma ofensiva contra a facção que reivindicou o ataque, porém ainda não temos muitos resultados. Os Estados Unidos ofereceram também suas condolências, e lembrando que os Estados Unidos têm uma presença militar no Paquistão forte, inclusive de operações especiais, né, os drones americanos no Paquistão. Enfim, então fica aí o registro, e deixar claro que essa questão sectária ela pode acabar se tornando um problema muito grande na região, caso não tenha uma providência rápida, já que o alvo agora era especificamente a comunidade cristã. Notícia da última segunda-feira, dia 28 de março. Após recusa do Brasil, Israel nomeia diplomata para consulado de Nova York. O Dani Dayan, que seria o embaixador israelense no Brasil. O colono. Que é defensor Embora ele não seja tão radical, mas assim, a grande questão que boa parte da imprensa fugiu desse debate, né, preferiu focar na questão ideológica, embora tenha a questão de que ele seja abertamente contra a posição defendida pelo governo brasileiro, ou seja, era um atrito político também, mas que Israel não cumpriu os protocolos da indicação. E o governo de Israel anunciou que o Dani Dayan será o cônsul-geral de Israel em Nova York, nos Estados Unidos. Então isso encerra, digamos assim, essa polêmica entre Brasil e Israel, e agora devemos aguardar quem o governo israelense irá apontar como embaixador no Brasil. Notícia da última terça-feira, dia 29 de março. Lei de guerra japonesa entra em vigor sob críticas e divisão nacional. A lei que já repercutimos alguns programas atrás aqui no Xadrez Verbal, discutimos bastante a situação no Extremo Oriente, falamos um pouco, inclusive, do Extremo Oriente na nossa entrevista, que daqui a pouco nossos ouvintes poderão ouvir. E é a lei que basicamente permite tropas japonesas no exterior. Antes o Japão já tinha feito uma manobra, digamos assim, para participar de operações no Iraque, como tropas de assistência humanitária. Enfim, agora a Constituição japonesa é uma Constituição extremamente pacifista, né? Porém o governo do Shinzo Abe tem cada vez mais aumentado os gastos militares japoneses, embora eles sejam vinculados à Constituição como 1% do PIB. Você consegue manobrar aqui e ali. A Marinha japonesa lançou ao mar um porta-helicópteros, que na verdade é um porta-aviões disfarçado, né? Já que você pode operar aviões que pousam e decolam verticalmente, como o F-35, que inclui o Japão nos seus operadores, e é uma lei muito polêmica no Japão, porém entrou em vigor. Vamos ver quais serão as consequências dessa lei, que claramente tem como alvo, digamos assim, as tensões com a Coreia do Norte e com a China. Encerrando esse primeiro bloco, temos a notícia da última quarta-feira, dia 30 de março. Trump recua e nega apoio a candidato republicano
caso não seja o escolhido. Está devolvendo na mesma moeda, né? O que está acontecendo é que o Partido Republicano está vendo que eles vão ter que tomar alguma medida e corre o risco do Trump ganhar as primárias e não ser apontado. Né? O Partido Republicano pode usar alguns mecanismos internos para tentar evitar isso. E já existe um pacto, por assim dizer, entre o Trump, o Ted Cruz e o John Kasich, que citamos aqui, que venceu no seu estado, e a gente ainda vai falar um pouquinho mais de eleições americanas nesse programa. O Trump recuou, disse que se ele não recebeu apoio do Partido Republicano, ele não vai apoiar ninguém, porque ele considera basicamente que, né, as primárias já estão praticamente vencidas por ele, de certo modo, né? Ele está bem na frente. Então, ele já colocou que ele não vai apoiar nenhum outro candidato se o Partido Republicano decidir por não apoiá-lo. Ainda nesse tema, a questão do chamado risco Trump, por conta das bobagens que ele fala, né, em bom português, tem diminuído, inclusive, o patrocínio de empresas à convenção republicana, né, porque essas convenções reúnem milhares de pessoas, né? Então você, por exemplo, você precisa de apoio de empresas como o Walmart, sabe? Os Super PACs. Então, essas empresas estariam revisando essa posição, já que corre o risco do Trump ser o grande vitorioso e você ligar o seu nome a um cara que é poliglota, né? Ele não fala apenas inglês. E, para fechar os Estados Unidos, nós tivemos essa semana, no início da semana, na segunda-feira, um homem que foi baleado perto do Capitólio, que é a sede do Legislativo nos Estados Unidos, ao sacar uma arma que era uma arma falsa, na verdade. Era uma arma que, enfim, não sei se era uma arma de brinquedo, uma arma de airsoft, era uma réplica, não sei. Enfim, de qualquer forma, ele foi baleado, não morreu, foi levado ao hospital. Então tá aí para fechar sobre os Estados Unidos. E como o Felipe já adiantou no começo do programa, vamos conversar agora com o Cruz Maltino Tanguy Bagdadi. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing. A coluna aberta de hoje, estamos falando com o professor Tanguy Bagdadi, professor de Política Internacional do curso Clio. E aí, Tanguy, beleza? Tudo bom, Matias? Como é que vai? Tranquilo. E aí, professor, prazer recebê-lo aqui. O professor Tanguy foi meu professor e chamamos ele para conversarmos sobre os temas nucleares, né, tão presentes no último ano. E que, por uma coincidência, justo nessa semana que eu convidei o professor Tanguy, nós tivemos o assunto ligado ao Brasil também. Então vamos começar com o Brasil, Tanguy. A Dilma, essa semana, por questões de política interna, ela cancelou uma visita aos Estados Unidos para a cúpula de segurança nuclear, que acontecerá agora no próximo mês, abril de 2016. Então, então são duas perguntas em uma, né? Como o jornalista adora fazer em entrevista de futebol. O que significa a cúpula de segurança nuclear para os nossos ouvintes e qual o impacto da ausência da Dilma, professor? Primeiramente, Felipe, prazerzão falar com você de novo. Faz um tempo que a gente não se vê. Eu fui seu professor lá em São Paulo, né? Na época eu ia semanalmente para lá. Tenho um pouco de saudade dessa época. Atualmente eu não viajo mais, dou aula só aqui no Rio. Mas de vez em quando eu dou uma aparecida em São Paulo, a gente tem que marcar pelo menos um café. E sobre as duas perguntas, né? Se você fez como um repórter futebolístico, acho que o correto seria responder com certeza. Mas eu espero uma resposta um pouco maior, né, um pouco mais completa. E, em primeiro lugar, eu não consigo culpar a Dilma. Né? Na verdade, no cenário que a gente se encontra aqui internamente, de fato, dar uma passadinha por Nova York e deixar a cadeira de presidente na mão do Temer realmente não deve ser a melhor estratégia. E, de qualquer maneira, quando a gente pensa nessa cúpula, é importante a gente ter em mente que é uma cúpula que trata de assuntos muito técnicos. Então, na verdade, a presença de um chefe de Estado numa cúpula como essa é uma presença quase que simbólica para dar peso, para corroborar a importância do tema e tudo, mas muito raramente existe uma participação política muito forte. O objetivo dessa cúpula de segurança nuclear é basicamente fazer uma discussão acerca da segurança das instalações nucleares. Então, essa é uma preocupação central. Eu quero lembrar de um evento recente, sempre vamos falar de Chernobyl, né? Chernobyl acho que é um caso muito emblemático.
Mas se a gente for pegar num momento um pouco mais recente, o acidente que aconteceu em Fukushima, no Japão, por exemplo, foi muito assustador. Um pouquinho antes do acidente de Fukushima, a Agência Internacional de Energia Atômica tinha feito uma visita a essas instalações e tinha considerado que essas instalações eram uma das mais seguras do mundo. Era como se eles dissessem que para você ter um acidente nuclear em Fukushima, você precisaria ter combinado um terremoto e um tsunami. E foi exatamente o que aconteceu. Então, existe uma preocupação muito grande com a sua capacidade de manter as instalações nucleares seguras, muito seguras, porque a energia nuclear ela tem um lado fantástico, a capacidade de geração de energia que ela tem, mas ela tem dois lados muito perigosos, que são a sua capacidade de ter um acidente nuclear. Por menor que seja esse acidente, ele traz consequências catastróficas, não apenas para o seu país, para o país onde aquilo aconteceu, mas tem uma capacidade de espalhamento pelo mundo, que é algo impressionante e assustador, e além do fato, naturalmente, de poder serem construídas bombas nucleares. Mas eu tenho a impressão que essa negativa da Dilma, né, de não ir para a conferência lá, ela naturalmente ela é muito motivada por questões internas. Naturalmente, isso tira um pouco da visibilidade brasileira internacionalmente. Uma grande força que o Brasil teve durante o governo Lula é que o Lula estava em tudo quanto é lugar. Ele tinha um ambiente interno muito estável, claro que com suas oscilações e tal, mas a articulação do governo era muito forte, então ele sempre podia estar presente em tudo quanto era evento internacional. Isso fazia com que o Brasil sempre fosse lembrado. Mas a Dilma ela acaba pagando o pato pelo fato de que ela é meio incapaz de fazer com que o seu ambiente interno seja estável. Então isso acaba naturalmente fazendo com que ela deixe de participar da conferência. Só para sumarizar, o ponto é que a ausência da Dilma não é importante do ponto de vista nuclear em si. A discussão em Nova York não vai sofrer pela ausência dela. Mas é importante porque a presidente não vai estar presente em mais um evento. Não é a primeira vez que ela falta em um evento internacional por medo de algum outro ator assumir a presidência. Eu lembro que há pouco tempo, por exemplo, ela cancelou uma visita ao continente africano porque o Temer também estava viajando. Nessa época o Temer era colega dela, amigo dela, e quem assumiria a presidência seria o Eduardo Cunha. Convenhamos, eu faria a mesma coisa, né? Você cancela a visita porque tem assuntos internos para cuidar. E agora, né, saindo um pouco dessa coincidência do convite nessa semana, indo pro tema que foi central nos últimos meses, né, e que inclusive é tema do seu mestrado, que é o programa nuclear do Irã. Né? Então, numa pergunta bem abrangente, assim, o saldo do acordo nuclear das potências com o Irã, você avalia como positivo, como negativo? Existe algum eventual perigo em relação ao programa nuclear do Irã após o acordo? Felipe, eu considero que esse acordo ele tem o saldo mais positivo possível. Dificilmente a gente vai encontrar... É claro que o acordo pode dar errado, e aí a gente não pode ser o profeta de tudo que dá errado, mas o saldo do acordo é um saldo muito positivo, porque eu quero lembrar que esse problema do programa nuclear iraniano, ele completou 14 anos, está bom já, né? Já passou tempo demais. Se você me permite, eu posso fazer um brevíssimo histórico do programa nuclear do Irã, só para a gente voltar no tempo e perceber como o negócio é antigo. O programa nuclear do Irã, ele começou no ano de 1970, tá? Então, antes da Revolução Islâmica. Antes da Revolução Islâmica. Isso, antes da Revolução. Na verdade, em 1970, quem era o governante do Irã era o Shah, o Reza Pahlavi, que era um aliado dos Estados Unidos. Então, o início do programa nuclear do Irã ele começa no ano de 1970 com tecnologia cedida pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Eles estavam imbuídos do espírito daquele Atoms for Peace, que era um acordo na época, na verdade era um programa na época que estabelecia que quanto mais você cedesse tecnologia nuclear para os outros, melhor. Naturalmente, se fossem seus aliados, se você confiasse e tal, mas melhor porque você passaria a ter um controle maior sobre toda a tecnologia nuclear que circula ao redor do mundo. E o primeiro país a conseguir isso aí foi a Turquia, o segundo foi Israel, isso aí ainda na década de 50, e um pouquinho depois eles começaram a negociar com o Irã. Então dá para ver que o Oriente Médio ali seria considerado mais seguro na medida em que mais estados tivessem programas nucleares. O programa avançou bem, até que em 1979 aconteceu a Revolução Iraniana, e obviamente aqui é necessário ressaltar o nível das tensões que a gente teve naquela época. É importante lembrar que foram feitos, inclusive, reféns da Embaixada Americana, ficaram presos lá por 444 dias, né? Gerou até filme lá do Argo, né? Retrata bem esse momento. E é óbvio que qualquer tipo de ajuda para o Irã desenvolver seu programa nuclear foi suspenso.
Ninguém mais ajuda, ninguém vende, ninguém dá tecnologia, ninguém faz mais absolutamente nada. E durante décadas se considerou que o programa nuclear do Irã morreu. Se a gente for lembrar do contexto da época, a gente vai lembrar que um pouquinho depois da Revolução Iraniana, já no ano seguinte, o Irã entrou numa guerra extremamente sangrenta com o Iraque, né, que durou de 80 a 88. Aliás, foi nessa guerra, inclusive, que a gente começou a ter alguns problemas graves, algumas tragédias graves que a gente tem até hoje, como, por exemplo, o homem-bomba, a utilização de crianças e soldados. Isso é muito caricato daquela guerra da década de 80. Então, se considerava realmente que o programa nuclear do Irã ele tinha simplesmente morrido, desaparecido, e que não fazia nem sentido de se preocupar com isso. O problema é que no ano de 2002, um grupo de dissidentes iranianos nos Estados Unidos, sediado em Washington, pediu uma coletiva de imprensa e anunciou que não era bem assim. Que, na verdade, o programa nuclear do Irã ele existia, ele continuava existindo, e ele estava ganhando força, ele estava ganhando tração. Em momento algum ele tinha sido abandonado, ele tinha passado, obviamente, por alguns momentos de vacas magras, mas que ele estava firme e forte, talvez, muito provavelmente, com um programa que visasse a fabricação de armas nucleares. E aí, começa nesse momento, isso foi mais uma vez em 2002, começa nesse momento uma brincadeira de gato e rato entre a Agência Nacional de Energia Atômica e o Irã. O Irã diz que não enriquece urânio, aí a IA faz uma visita e encontra urânio enriquecido a 0,5%. Já tem uma mentira aí. Se você não enriquece urânio, não pode ter urânio enriquecido a 0,5%. Aí ele diz, não, mas foi somente isso, não passou disso, foi somente uma tentativa aqui e tal. Aí você tem mais uma visita e encontra urânio enriquecido a 3%. Mais uma mentira. E aí você tem mais visitas e mais visitas, e você vai encontrando urânio enriquecido a taxas cada vez mais altas. A questão aqui, portanto, é uma questão que se refere muito à questão da construção de confiança. Se você enriquece urânio a 5%, você está querendo apenas gerar energia nuclear pacífica para ligar o computador com o qual a gente está falando aqui. Se você enriquece urânio a 20%, você pode usar para finalidades médicas, né, para questões relacionadas à tomografia, raio-x e tal. Se você passa de 20%, você está se encaminhando de forma muito perigosa para o enriquecimento de urânio a 90%. E 90% não tem choro nem vela, 90% de fabricação de arma nuclear. Nunca foi encontrado no Irã urânio enriquecido a mais de 20%, o que faz com que a gente não possa ter a desconfiança. A desconfiança a gente pode, mas a gente não pode ter qualquer tipo de certeza de que o Irã quer fazer um programa nuclear para fins militares. Mas o problema é a falta de confiança. Ninguém confia no Irã. O Irã já mentiu uma vez, mentiu duas, mentiu três, mentiu quatro, e o presidente é o Ahmadinejad. Eu não tenho como confiar nesse cara. Então, o acordo que foi assinado ano passado, ele é muito simbólico, Felipe, porque ele fala pela primeira vez na construção de confiança de maneira real. O Irã ele vai ter que diminuir dramaticamente todas as suas atividades nucleares. Ele vai ter que pegar, por exemplo, a quantidade de toneladas que ele tem lá de urânio altamente enriquecido, de 10 mil toneladas para 300 toneladas, que é muito pouquinho. Ele vai ter que diminuir dramaticamente a quantidade de centrífugas nucleares. Então, com a quantidade de centrífugas nucleares que ele vai ter a partir de agora, se ele quiser fazer uma bomba nuclear, ele vai demorar pelo menos 10 anos, porque é o tempo que ele vai precisar para enriquecer todo o urânio necessário para fazer uma bomba nuclear. Antigamente, o Irã conseguiria essa quantidade em cerca de 3 a 4 meses. Agora vai demorar 10 anos. Então, com isso, você constrói uma confiança muito grande com relação ao Irã. Essa, na verdade, era uma promessa de campanha do presidente Rouhani, exatamente o oposto do que o Ahmadinejad pregava. O Ahmadinejad pregava realmente o confronto, que tinha que ir em frente, porque era a autonomia iraniana. Mas o Rouhani ele consegue amarrar um acordo que, para o Irã, é bom do ponto de vista da sua imagem e do ponto de vista econômico. O Irã teve acesso esse ano agora, nesse ano, a cerca de 100 bilhões de dólares em reserva, em recursos que estavam congelados, por conta do programa nuclear do Irã. Então, é claro, mais uma vez, pode dar errado? Claro que pode. Mas a partir do momento que a gente vê um acordo que o Netanyahu é contra, a gente já tem uma pista de que deve estar no caminho certo. E aproveitando essa questão, né, você falou muito da questão da confiança e da desconfiança. O Brasil, durante muito tempo, tentando costurar o acordo nuclear com o Irã, né, durante a gestão do Celso Amorim, colocava que, do jeito que estavam agindo com o Irã,
poderiam agir com qualquer outro país, um país que tivesse um programa nuclear pacífico e que, inclusive, o Brasil chegou a sofrer ter uma certa distensão, né, por conta de inspeções nucleares, e o Brasil queria preservar a tecnologia na central de Aramar e tudo mais. Hoje, um programa nuclear pacífico, ele pode sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de suspeição, como durante algum tempo se argumentou, ou seja, essa linha entre um programa nuclear pacífico e um programa nuclear bélico é muito tênue? Felipe, é muito tênue. Tá? Esse é um problema grave e isso, na verdade, é um negócio que a gente costuma chamar de dilema nuclear. O dilema nuclear é qualquer Estado que seja capaz de fazer um programa nuclear para fins pacíficos, ele é automaticamente capaz de fazer um programa nuclear para fins militares. Eu falei para vocês agora que para você fazer enriquecer urânio para fins civis, para geração de energia, por exemplo, você precisa de enriquecer urânio a cerca de 5%. 20% para fins médicos, tem uma série de utilizações nesse gap aí. E mais de 20% você está se encaminhando fatalmente para os 90% da fabricação de uma arma. A questão é que, por mais que os números pareçam muito díspares, né, 5, 20, e aí você tem uma distância para 90%, essa distância é uma distância apenas de tempo, de quantidade de energia, de disposição e de paciência. Porque se você é capaz de enriquecer urânio a 0,001%, você já sabe como é que faz para enriquecer urânio a 90%. Você vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais centrífugas, de mais dinheiro, de mais urânio para enriquecer, mas você é capaz de fazer. Isso é fato. Então, esse é o dilema nuclear pelo fato de que qualquer Estado que seja capaz de fazer um programa nuclear para fins civis, o que traz um grande benefício para a humanidade, porque gera muita energia, é uma energia que não é poluente, ela tem outros perigos, mas ela não gera CO2 para aquecimento global, ela traz melhorias muito grandes com relação à saúde, ela traz uma série de benefícios. Esse Estado, no entanto, ele não pode ser obstado de ter acesso a um programa nuclear para fins pacíficos, mas esse Estado automaticamente é um suspeito de poder ter programa nuclear para fins militares. A questão é que o principal tratado que fala sobre isso é o TNP, que é o Tratado de 68. Ele tem no seu artigo 4º a previsão de que o acesso à tecnologia nuclear para fins pacíficos, para fins civis, é um direito inalienável de todos os países. E foi nisso que o Brasil bateu muito na questão iraniana. Vocês estão colocando sanções contra o Irã, porque o Irã supostamente pode vir a ter um programa nuclear para fins militares, mas enquanto você não prova isso, você está passando por cima do direito de legítima defesa, né? Na verdade, amplo direito de defesa. Que é a ideia de que, enquanto você não prova que é militar, você não pode colocar uma sanção, porque senão você está violando o artigo 4º, uma vez que o Irã será desincentivado fortemente a ter um programa nuclear para fins pacíficos. A posição do Brasil, portanto, se vocês forem partir para essa caça às bruxas de qualquer Estado que tenha um programa nuclear para fins pacíficos, pode ser eventualmente um detentor de armas nucleares, o Brasil entra no jogo também, porque a gente tem um programa nuclear para fins exclusivamente pacíficos, mas se você está partindo dessa premissa com o Irã, o Brasil ele entra nesse período também. Mais ou menos nessa época, na verdade foi antes, né? Essa negociação do Brasil com o Irã, essa participação mais intensa, ela começou a partir de 2007. Mas uma das coisas que fez com que o Brasil tomasse as dores do Irã, em parte, foi o fato de que a partir de 2006, os Estados Unidos, no governo Bush, voltaram as baterias contra o Brasil. E aí, Brasil, e você? Tem um programa nuclear também? Como é que está o seu programa nuclear aí? A gente tem que fazer inspeções. E o Brasil é um pouco cauteloso com relação a isso, né? O que o Brasil diz é que a gente tem o desenvolvimento de uma tecnologia nuclear autóctone, é uma tecnologia nuclear que foi construída pelo Brasil para o Brasil. E se você der um acesso completamente absoluto para inspetores da IAEA, o que vai acontecer é que essa tecnologia nuclear brasileira vai vazar. Todo mundo vai saber como é que o Brasil está fazendo. Há uma desconfiança fortíssima, na verdade, que é o Brasil que viola a propriedade intelectual, tendo pego, por exemplo, tecnologia alemã, e não quer que os inspetores entrem e descubram isso. Mas, de qualquer maneira, de novo, você tem uma questão de devido processo legal. Você não tem como acusar o Brasil de nada. E aí o que o Brasil fez foi, mais uma vez, a questão da confiança e da desconfiança. O que o Brasil fez foi construir maneiras do sistema internacional, para temas nucleares, confiar mais no Brasil. Uma ideia, Felipe, que eu achei genial na época, e na época até demorei um pouco para acreditar que isso fosse verdade, e é verdade, é que o Brasil se ofereceu, inclusive, para instalar câmeras dentro das instalações, tanto de Aramar quanto de Resende, tá? Que é onde fica lá a Academia Militar das Agulhas Negras, de modo que lá de Viena você pudesse saber o que estava acontecendo dentro das instalações nucleares do Brasil, mas com um porém.
o Brasil permitiu a instalação de tarjas. É como se fosse aquela tarja de censura no meio da tela. De modo que você consegue saber o que está sendo feito de uma forma geral, mas você não consegue saber de forma específica qual é a tecnologia que o Brasil está manejando. Olha a loucura de até onde o Brasil chega, né? E isso, por mais que pareça uma piada, né? E tem muita gente que riu do Brasil na época, tá de sacanagem, você vai sugerir botar uma tarja, né? Parece censura, então a pessoa que aparece nua na televisão, você tem que botar uma tarja ali. Isso, no final das contas, acabou mostrando que o Brasil ele tinha disposição para negociar. É mais ou menos o movimento que o Rouhani fez no ano passado. Dá para a gente negociar, dá para a gente construir confiança. Para isso a gente vai ter que ceder aqui e acolá, mas de qualquer maneira, como a economia iraniana não aguentava mais sanções daquela maneira, valeu a pena. E para o Brasil também, na época, valeu a pena. Essa questão do Brasil ter violado é aquela história de que o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva teria trazido as chocolateiras, né, da Alemanha, que era o codinome para centrífugas, como se fossem máquinas para fazer chocolate, alguma coisa assim. Tem uma história de teoria da conspiração dessas. Longe de mim defender o pobre do militar, né, do almirante. E se na verdade eu criticar meu amigo Daniel Souza, vai ficar chateado comigo, porque ele defende os militares, né, ele acha que tem uma função importante para a sociedade. Mas o Álvaro Alberto só o fez porque os Estados Unidos estavam boicotando de tudo quanto era maneira a capacidade brasileira de ter acesso à tecnologia nuclear, pacífica ou não. O Brasil, na verdade, ele demanda um acordo nuclear com os Estados Unidos desde a década de 50, desde o Vargas. Né? Na década de 40, já o Brasil começou uma barganha com os Estados Unidos de mandar para eles urânio. O Brasil tem reservas importantes de urânio, 6% das reservas mundiais de urânio estão no Brasil. E não receber tecnologia de volta. O Brasil chegou a comprar alguns equipamentos, tanto da França quanto da Alemanha, e os Estados Unidos pressionaram a França e a Alemanha para não concluir a transação. Então o Brasil já tinha pago, e França e Alemanha voltaram atrás. É por isso que o Brasil começa a dar sujeito. É chocolateira, máquina de chope, para ver se chega alguma coisa aqui no Brasil para eles conseguirem desenvolver. E saindo um pouco da questão do Irã, né, do saldo do programa nuclear iraniano e também do programa nuclear brasileiro, essa questão de programas pacíficos, agora a gente vai falar de um programa que claramente não é pacífico, né, que é o programa nuclear da Coreia do Norte. O que a comunidade internacional resta, o que ela pode e o que resta fazer em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte, né? Porque é uma coisa que a gente fala aqui no programa, né? E você nos ouve que assim, daqui a pouco não tem mais o que sancionar, né? Então, como pode se lidar com o programa nuclear da Coreia do Norte? Felipe, eu não consigo mais uma pergunta mais difícil que você tivesse me feito, porque eu não faço a menor ideia do que falta. Como você disse, não tem como sancionar mais nada. Vai sancionar o quê? Cortar a suprimento de água, vai apagar a luz dos caras. Não tem muito o que fazer mais. É um país paupérrimo. E eu costumo comparar muito a Coreia do Norte ao terrorista suicida. O terrorista, quando ele está disposto a se suicidar, você concorda comigo que você não tem muita barganha pra fazer com o cara? Pode vir a explodir, te machucar. O cara fala, pô, eu tô aqui para explodir tudo mesmo. Para mim, não faz a menor diferença. A Coreia do Norte, ela se coloca nessa posição de kamikaze. Na verdade, o grande poder de barganha da Coreia do Norte eu não tenho limites, eu faço o que eu bem entender e é melhor vocês ouvirem o que eu estou dizendo. Por mais que, na frente das câmeras, né, por mais que diplomaticamente os países todos digam que não vão ceder, não posso ceder para a Coreia do Norte porque ela está fazendo bombas nucleares, porque é perigoso e tudo. É importante te lembrar que a Coreia do Norte recebe grande ajuda internacional, principalmente da China. A China, na verdade, ela reza todos os dias para que a Coreia do Norte ela se mantenha quietinha, porque ela é, de fato, um perigo para a região e não há barganha que possa ser feita. De novo, é um país que não tem absolutamente nada a perder. Então, quanto mais eles avançarem com a tecnologia nuclear, mais a decisão ela se torna atroz, que sanção não está adiantando. Qual é a outra opção que você tem? Você bombardeia o país, você faz um genocídio, você mata todo mundo, taca uma bomba nuclear lá. Imagina o tamanho do problema que você tem a partir do momento que você tem alguém que tem uma arma tão perigosa como essa que não tem absolutamente nada a perder. Nada, de nada. Eu não sei se vocês acompanham o Homeland, né, o seriado e tal, mas tem uma parte ali que me lembrou claramente a Coreia do Norte, que é um grupo de terroristas, que eles não chamam de Estado Islâmico, mas é basicamente Estado Islâmico, né, a representação deles, e é uma galera que conseguiu gás de cloro. Você pensa o que com esses caras? Você negocia? Você espera o quê de concessão por parte deles? A Coreia do Norte ela se coloca numa posição muito similar. Então, Felipe, sinto te decepcionar,
funcionar. Eu não sei mais o que fazer, assim, eu não sei mais o que pode ser feito a partir do momento que você tem um país que não apenas fez testes nucleares, um país que colocou na Constituição que é um país nuclearmente armado, é um país que claramente a questão da confiança não lhe é mais sensível. A gente percebe que os Estados Unidos, por exemplo, durante o governo Bush, colocaram Irã e Coreia do Norte, os dois com parte lá do eixo do mal, mas existe um mundo de distância entre os dois. O Irã está preocupado com a capacidade da sua população de se alimentar, a Coreia do Norte não. Agora, ainda pensando na região, né, e infelizmente, né, eu tentei levantar a bola para o seu Nobel da Paz, né, mas você não teve a solução. Mas pensando, por exemplo, né, que o Japão é um país, é uma potência nuclear, como você disse, é um país que pode desenvolver uma arma nuclear se assim o desejar. Quais são os mecanismos internacionais, de ordem internacional, que influenciam a gente não ter uma escalada nuclear na região, falando no Extremo Oriente, ali, pensando no Japão e na Coreia do Sul especificamente? Então, Felipe, eu acho que tem um termo que é muito utilizado nas relações internacionais, que é a ideia da legitimidade. Você desenvolver armas nucleares é algo altamente legítimo. Não é bem aceito, não é bem visto. Quando você pega um país como o Japão, que depende de investimentos estrangeiros, que é um país que faz muito comércio, é um país que as pessoas fazem investimento no Japão porque confiam no Japão, é um país que está sempre disposto a cooperar e todo mundo confia na cooperação japonesa, você fazer uma bomba nuclear é algo que joga muito contra os seus objetivos. E aí, você falou que ela é uma potência nuclear. Ela, na verdade, ela tem tecnologia nuclear para fins pacíficos. Tá? Ela já poderia ter feito uma bomba nuclear há bastante tempo. Como eu disse, a barreira é mínima. Você converter um programa nuclear civil num programa nuclear militar, a sua barreira é muito pequena. É muito fácil de fazer isso. O Japão, assim como a Alemanha, por exemplo, assim como o Canadá, assim como a Austrália, são todos países que já poderiam ter feito armas nucleares há muito tempo. Só que você tem uma questão também que a arma nuclear é chamada arma suprema. Tá? E exatamente isso que faz com que a Guerra Fria, por exemplo, tenha se mantido fria. Ela não esquentou em momento algum, ela chegou muito perto de esquentar, mas ela não esquentou exatamente porque todo mundo tem medo da bomba nuclear. Se você tem a bomba nuclear, você tem medo da bomba nuclear. Se você não tem, você tem medo também. Então, o Japão, em grande medida, se a gente for pensar em termos de segurança nacional de forma mais crua, ele confia muito nos outros estados que têm bombas nucleares. Ele sabe que uma ameaça contra o Japão não será tolerado por nenhum outro país. Pode dar merda? Pode dar merda. Pode falar merda no programa? Pode. Pode, beleza. Pode dar merda? Pô, pode dar muita merda. Alguém pode bombardear o Japão. Pode, claro que pode. Mas a confiança na questão da dissuasão ela é forte mais porque a gente sabe que qualquer estado que ameace bombardear o Japão nuclearmente, fatalmente é um alvo em potencial. Tanto é que, quero lembrar que a última vez que uma bomba nuclear foi utilizada de verdade, a última vez que alguém utilizou uma bomba nuclear, foi o momento no qual somente um estado tinha bombas nucleares. E foi os Estados Unidos em 1945 contra o próprio Japão. Desde que a União Soviética adquiriu sua bomba nuclear também, ninguém mais, isso aconteceu em 1949, nunca mais ninguém usou bomba nuclear. E a tendência é que isso continue assim. Tanguy, saindo do paralelo 38 e indo para o subcontinente indiano, eu queria falar de uma fronteira nuclear bastante complicada em relação à Índia e Paquistão, que talvez seja o ponto de tensão maior entre os sócios do clube nuclear. Sim, mas tem algum ponto ou eu começo a falar disso? Eu queria que você falasse nesse encontro a ser realizado em abril, se existe alguma discussão em relação à Índia e Paquistão, já que são dois países com um arsenal nuclear bastante considerável. Isso. Na verdade, Matias, quando a gente fala sobre Índia e Paquistão, eles foram responsáveis pela maior quantidade de cabelos brancos na história do período pós-Guerra Fria. Quando a Guerra Fria acabou, muita gente respirou aliviada, né? Nos livramos de uma guerra nuclear. Não teve guerra nuclear até agora, não vai ter mais. Acabou essa história, então nós podemos começar a nos ocupar de outros problemas. A gente começa a falar sobre novos assuntos, a gente fala sobre meio ambiente, a gente fala sobre direitos humanos, a gente começa a diversificar a agenda internacional, porque a gente realmente tem a sensação de que, uma vez que Estados Unidos e União Soviética não tem mais aquela disputa ideológica da Guerra Fria, acabou, não tem mais problema nuclear. E aí, em 1998, no mês de maio, a Índia faz um teste nuclear e cerca de 2 semanas depois o Paquistão vai lá e faz seu teste nuclear também. Então,
nesse momento, a gente começa a ficar mais preocupado ainda, porque se a gente considera que Estados Unidos e União Soviética já quase entraram em guerra ali em 62, por conta da crise dos mísseis de Cuba, e são dois países que não têm fronteira entre si, são dois países que queriam manter a estabilidade a todo custo, porque a estabilidade lhes beneficiava. Será que dá para a gente considerar que a mesma coisa acontece com Índia e Paquistão? São dois estados que não são signatários do TNP. Tá? Então, o TNP é um tratado extremamente global atualmente, né? Tem 188 signatários. A ONU tem 193 países, 188 deles são signatários do TNP. E Índia e Paquistão são dois dos que não são. Além deles, somente a Coreia do Norte, que já foi signatária e saiu em 93, aliás, saiu em 2003, e Israel. Né? Israel também nunca assinou. Falta um aí que para completar a conta, né? Seriam 5 não signatários, então Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. O outro, coitado, é o Sudão do Sul, que é um país mais jovem do mundo, apareceu há pouquíssimo tempo, não assinou ainda, sabe lá porque não deu tempo ou porque tem outras intenções. Mas quando a gente fala sobre o contexto nuclear da Índia e do Paquistão, é um contexto que também não tem muita solução. Assim, eles vão viver em tensões durante muito tempo. Recentemente, isso aconteceu, se eu não me engano, no final do ano passado, os dois chefes de Estado se reuniram, conversaram, isso aconteceu, foi algo meio inédito e tal, mas a tendência, Matias, é que esse assunto sequer seja discutido nessa cúpula nuclear, porque, de novo, essa cúpula, ela trata de questões muito técnicas, ela trata de questões acerca de quais são os parâmetros que a gente vai usar para as instalações nucleares que tem mundo afora. Seria mais a cara discutir essa questão da Índia e do Paquistão nas conferências de exame do TNP, que acontece a cada 5 anos. Isso aconteceu no ano passado, foi um fiasco completo, não aconteceu nada de relevante, mas todo ano, com final 5 ou 0, acontece uma cúpula, na verdade, uma conferência de exame do TNP. Índia e Paquistão não participam, porque eles não assinam o TNP, mas é nessa cúpula que a gente costuma imaginar maneiras de fazer com que, primeiro, o TNP ele seja ainda mais universal, então que esses 5 estados assinem o TNP também, e o que a gente faz com questões relacionadas à segurança regional, de qualquer região do mundo. E Tanguy, para a gente começar a fechar aqui, depois da crise da Crimeia, né, em 2013, vários líderes ucranianos falaram que, né, justamente porque a Rússia feriu a integridade territorial da Crimeia, que foi acordada, feriu a integridade territorial da Ucrânia, melhor dizendo, desculpe, que foi acordada justamente nas negociações em que a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear. Vários líderes ucranianos apontaram que se a Ucrânia tivesse mantido suas armas nucleares, essa anexação da Crimeia não teria ocorrido, demonstrando um certo arrependimento, digamos assim, de terem aberto mão desse arsenal nuclear. Você acha que a gente tem nos próximos anos, além do caso da Coreia do Norte, possibilidades de outros casos relevantes de países que persigam o arsenal nuclear, até mesmo talvez a própria Ucrânia? Você disse da questão da legitimidade em relação ao Japão, porém podem ter outros estados que estejam em situações que, como você disse, têm pouca coisa a perder e podem querer buscar esse caminho. Perfeito. Na verdade, quando você falou que muitos ucranianos começaram a discutir se a transferência das armas nucleares da Ucrânia para a Rússia ela teria sido justa ou não, e se isso possibilitaria que, na verdade, se não tivesse entregue as armas, se de fato aconteceria a anexação da Ucrânia. Eu tenho certeza de que não aconteceria. A Rússia fatalmente recuaria caso a Ucrânia tivesse armas nucleares, mas, por outro lado, eu acho que era inevitável. Não tinha muito jeito. De novo, é a questão da legitimidade que você acabou de lembrar. A Ucrânia era um país jovem, um país que estava surgindo com o fim da União Soviética, precisava de recursos estrangeiros, precisava de uma boa imagem, e ela tomou a mesma decisão que outros países um pouco mais kamikazes tomaram também. A Bielorrússia, por exemplo, também pegou suas armas nucleares, que eram soviéticas e estavam no seu território, e cedeu para a Rússia. A mesma coisa aconteceu com o Cazaquistão. Acho que na época era um processo meio inevitável e você tinha o mundo inteiro olhando para isso e somente aguardando que isso fosse acontecer. Não havia uma opção muito clara. No caso da Ucrânia, isso foi fechado no Memorando de Budapeste, de 1994. A questão que você levantou muito bem, e eu acho que isso ajuda a gente a ver a situação da Crimeia de forma um pouco mais crítica, é que esse Memorando de Budapeste de 94, ele dizia que a condição para que a Ucrânia cedesse as armas nucleares ou transferisse as armas nucleares para a Rússia era exatamente que fosse garantida a integridade territorial ucraniana. E o que o Putin fez foi simplesmente voltar atrás.
faria sentido a Ucrânia pensar em armas nucleares? Ou será que tem países pensando em armas nucleares mundo afora? Acho difícil que a Ucrânia pensasse nisso. A Ucrânia, é importante lembrar que ela tem um desejo de entrar na União Europeia, ela tem um caráter muito ocidentalizado, há divergências internas, claro, mas uma boa parte da população gostaria de se aproximar mais do Ocidente e tal, e ter bombas nucleares não é uma boa maneira de fazer isso. Você automaticamente seria visto como um país perigoso, um Estado pária e tal. Mas eu quero lembrar, Felipe, que quando a União Soviética ruiu, isso aconteceu em 1991, foram cerca de 100 mil pessoas que trabalhavam diretamente nas instalações nucleares soviéticas que ficaram desempregadas da noite para o dia. Dessas 100 mil pessoas que ficaram desempregadas da noite para o dia, entre 2 e 3 mil pessoas eram pessoas que trabalhavam diretamente, eram profissionais que trabalhavam diretamente com fabricação de armas nucleares, enriquecimento de urânio, fabricação de ogivas e tal. E essa galera ficou desempregada. Uma parte foi absorvida pela Rússia, uma parte a gente sabe que os Estados Unidos levaram para lá, recentemente ficou sabendo que Israel absorveu uma parte, mas tem uma galera que a gente não sabe para onde foi. Para a Líbia teve bastante gente. Tem uma galera que foi para o Paquistão, tem uma galera que foi, sabe-se Deus para onde. E esses caras, se eles aprenderam a vida inteira deles a fabricar armas nucleares, o que a gente pode imaginar que eles estejam fazendo agora? Eles não foram vender picolé na porta do Maracanã. Porque não pode mais, né? Porque o governo está proibindo isso. Mas eles não foram vender miçanga. Eles continuam fazendo bomba nuclear em algum lugar. A pergunta é aonde. E aí a gente vem para um outro problema grave que a gente tem na esfera nuclear, que não dá para descobrir com verdade. Não é simples saber aonde que tem um programa nuclear secreto. Quero lembrar que o Irã, por exemplo, atuou durante anos e anos e anos com um programa nuclear secreto, ninguém sabia. A Índia e o Paquistão desenvolveram armamentos nucleares sem que ninguém soubesse. O Iraque desenvolveu tecnologia nuclear e os Estados Unidos só foram descobrir por uma sorte, uma cagada monumental que foi quando eles invadiram o Iraque em 91 por conta da questão lá do Kuwait. Eles descobriram uma instalação nuclear, mas ninguém sabia que estava lá. Foi sorte, podia não ter encontrado. E os Estados Unidos, portanto, poderia ter obtido armas nucleares algum tempo depois, 2, 3 anos depois. Então, essa é uma preocupação que eu quero deixar para os ouvintes aí. De repente, vai ter gente perdendo sono, mas pode ser que, sei lá, um Sudão, por exemplo, apareça com arma nuclear daqui a pouco. O Gaddafi, por exemplo, a gente ficou sabendo recentemente que o cara que fabricou as armas nucleares no Paquistão, que é o Qadir Khan, chegou a viajar algumas vezes para a Líbia. Chegou a visitar algumas vezes o Irã. Então, são estados que chamaram o cara porque ele queria fazer bomba nuclear. A questão é que a gente não tem uma capacidade absoluta hoje de fiscalizar e monitorar e saber aonde que um programa nuclear de fato pode existir. A gente vai descobrir sempre no arrepio, vai ser sempre da pior maneira possível. E, professor, agradeço sua participação, agradeço seus esclarecimentos, seu conhecimento aí para o nosso público. Antes de partirmos para o encerramento mesmo, quaisquer considerações finais, quaisquer questões que você acha que não foram levantadas, fique à vontade, o microfone é todo seu. Eu só tenho uma observação a fazer que diz muito. Felipe, na verdade, para fechar o nuclear hoje, eu tenho ouvido muita gente dizer que a situação nuclear foi completamente superada pelo terrorismo. E eu concordo que, em parte, o terrorismo ele é uma ameaça maior do que a temática nuclear hoje. Hoje, a chance de alguém morrer com uma bomba nuclear é infinitamente menor do que morrer com um atentado terrorista. Atualmente existe até uma certa interconexão entre as coisas, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas o sistema de inteligência, né, de alguns países europeus conseguiram cruzar informações e viram que um dos alvos dos terroristas agora de Bruxelas era exatamente as instalações nucleares belgas. Então isso seria um perigo que eu não consigo nem calcular, né, extremamente perigoso. Mas por mais que o terrorismo ele esteja muito em voga, é importante a gente lembrar que a temática nuclear ela continua sendo muito grave, ela continua sendo muito séria. A manutenção do equilíbrio é um trabalho muito constante. Então, a gente não pode se iludir de achar que a temática nuclear ficou para trás, porque a gente já teve essa ilusão uma vez, e a década de 90 foi uma das décadas mais complicadas exatamente por conta disso. Se a gente for pegar a quantidade de sustos que a gente levou na década de 90, que era exatamente quando a gente achou que a questão estava resolvida, a gente ficaria impressionado. Então, eu tenho uma certa preocupação com isso, que é o medo de a gente deixar essa questão como uma questão menor, secundária, o terrorismo é mais perigoso, é mais contundente e tal, mas a temática nuclear ela continua sendo uma temática extremamente grave e tem que estar na pauta de todo mundo.
Tanguy, agora encerrando o papo, a gente já tinha combinado anteriormente que já é praxe aqui do programa que o convidado também participe do nosso último quadro, o Sétimo Selo. Então queria que você recomendasse alguma produção cultural para os nossos ouvintes. Matias, eu fiquei pensando muito desde que vocês falaram sobre o que recomendar, né? E eu fiquei imaginando se valeria a pena falar sobre alguma coisa que tivesse a ver com o nosso assunto e tal. E aí eu poderia falar, por exemplo, sobre um filme que eu acho brilhante, que inclusive teve a assessoria de algumas pessoas que participaram do evento, que é aquele filme 13 Dias que Abalaram o Mundo. Na verdade, o nome em inglês é 13 Days, e os nossos tradutores brasileiros resolveram brilhar mais uma vez, dar sua contribuição e aumentaram o nome do filme. Inspirado no John Reed. Exatamente. E teve, inclusive, assessoria de algumas pessoas que estavam na Casa Branca durante aquele período e tal, mas eu achei que ia ser meio batido, talvez. Né? E aí eu aproveitei, na verdade, essa fala toda aqui para já dar uma primeira indicação e ter direito a uma segunda. E a segunda Fica à vontade. Que eu tenho, ela não tem a ver com o assunto que a gente desenvolveu hoje. Na verdade, tem a ver com um lazer que eu tenho, que é a leitura de romance e tal. E eu queria recomendar o livro de um cara que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Rio, que é absolutamente brilhante, que escreve, na verdade, romances policiais. É um cara chamado Rafael Montes, e ele tem um livro chamado Dias Perfeitos. Esse livro, esse garoto, Rafael Montes, ele tem 23 anos, se eu não me engano, nesse momento, escreve desde os 16. Ele tem uma capacidade de te deixar completamente aterrorizado com um simples romance, e está sendo traduzido para tudo quanto é lugar do mundo. Há pouco tempo eu indiquei, inclusive, para um parente francês, e ele disse que chegou na livraria, ele teve dificuldade para comprar porque ele estava esgotado por lá, porque é um sucesso absoluto. Então, eu sei que a gente valoriza muito o que vem de fora, o que tem muito sucesso lá fora e tal. Dessa vez, então, eu queria falar sobre um livro que está fazendo muito sucesso lá fora e que a gente tem orgulho de ser brasileiro. Foi um cara que, inclusive, fez um curso aqui no Clipe, fiquei muito feliz de conhecê-lo, que é Rafael Montes. O nome do livro é Dias Perfeitos. Beleza, tá ótimo. Então é isso, brigadão, Tanguy. Como os ouvintes puderam ver no Twitter na quarta-feira, nosso Creuzebeck, nosso Leandro Yamin está vestido a caráter em homenagem ao vascaíno professor Tanguy Bagdadi. E é isso, professor, como sempre, as portas estão abertas quando quiser voltar, e meu muito obrigado. Felipe, eu que agradeço muito pelo convite. Você sabe que eu sou um ouvinte assíduo do programa de vocês, admiro muito, e foi um prazer participar. Matias, foi um prazer te conhecer. Na verdade, eu só acompanho você com a sua cria pelas fotos do Facebook. Sim. Eu também sou um pai novo, minha filha tem 9 meses apenas, e eu sei que é um mundo absolutamente fascinante. Sim, então, de acordo. Vocês pelo convite. Beleza. A semana na história. (2 de abril de 1801). Amanhã completam-se 215 anos da Batalha de Copenhague. Essa batalha ela é bem curiosa, porque foi um ataque preemptivo, digamos assim. Ela foi uma das maiores batalhas navais das guerras napoleônicas, uma das maiores batalhas navais dos tempos modernos. Era basicamente o Reino Unido temendo que a Dinamarca ficasse do lado de Napoleão durante as guerras napoleônicas, e a grande vantagem do Reino Unido era a sua grande marinha. E a marinha dinamarquesa era muito forte na época, poderia se unir com a marinha francesa, então a marinha britânica atacou Copenhague, atacou a marinha dinamarquesa ancorada no porto. Os dinamarqueses deram luta, não aceitaram facilmente, então foi uma batalha naval bem dura. Tem vários desses jogos históricos que se passam no período napoleônico, retratam ou citam a Batalha de Copenhague, uma das maiores batalhas navais aí dos tempos modernos. 27 de março de 1941, no último domingo, completou-se 75 anos do golpe de Belgrado na antiga Iugoslávia. Foi o seguinte, o governo iugoslavo, alguns dias antes, assinou um pacto, sob pressão, mas assinou um pacto com a Alemanha nazista, de que a Iugoslávia entraria para o eixo. E boa parte da cúpula militar do país, especialmente os sérvios, não concordaram com isso, temiam entrar na guerra, receberam apoio do Reino Unido, da espionagem britânica, deram um golpe, derrubaram o governo, colocaram o jovem príncipe de 17 anos no poder para tentar retirar a Iugoslávia da situação de guerra. Porém, isso fez com que
a Alemanha nazista e a Itália fascista invadissem a Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial, criando depois um governo fantoche sob a liderança dos croatas, a formação da Ustaše, várias questões das guerras da Iugoslávia na década de 90, que a gente vai falar mais no programa de hoje, começaram aqui, os Chetniks, né, que também são muito conhecidos e tal. Então, o golpe de Belgrado na Iugoslávia, ele inicia, digamos assim, ele dá o mote da invasão nazista da Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje, há exatos 40 anos, era fundado em Cupertino, na Califórnia, a Apple. Uma empresa que o Forrest Gump, ele recebe o telegrama do Capitão Dan e diz que o Capitão Dan está investindo em frutas. Mas não é a Apple aí do seu iPhone, do seu iPod, do seu iPad, ou do seu nada, como é o meu caso. O meu também. Mas enfim, né, a Apple que hoje, ela, né, especialmente a figura do Steve Jobs, depois acabou criando um verdadeiro... uma legião de seguidores e tal. Eu lembro de um caso bizarro, cara. Uma vez eu estava no Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, onde tem a Livraria Cultura, né? Uma das maiores livrarias da cidade, talvez a maior, não sei. Você tá ganhando algum do Pedro Herz? Não é jabá. Enfim, eu estava lá, e aí eu comecei a ver, tipo, estavam uns caras, né? Uns funcionários de editora, de transportadora, carregando os carrinhos com um monte de caixa, de papelão de livro. E um pessoal seguindo junto, tirando foto. Aí eu fui descobrir que eram os primeiros exemplares da biografia do Steve Jobs. O pessoal estava tirando foto da caixa de papelão, sendo carregada pelo funcionário da transportadora, só porque era a biografia do Steve Jobs. Mas então tá aí o registro, 40 anos da fundação da Apple, que mudou o mundo da informática, que é para bem ou para o mal. Bueno, vamos passar agora para o match. Assad diz que reconquista de Palmira mostra sucesso de sua estratégia. Então, aqui a gente tem... Sucesso aspas, né? Então, mas aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, enfim, eu avisei, entendeu? Que agora o Assad é o vencedor da guerra na Síria. Por mais que a gente tenha colocado aqui que, de certo modo, era a opção menos pior, que o ideal era uma transição, hoje não há cenário, talvez, sequer para uma transição. Ele sai fortalecido desse cenário. Né? Tanto que o cara vai lá e dá um discurso dizendo que, olha, um sinal do meu sucesso é a reconquista da cidade de Palmira. O sucesso da estratégia. Qual foi a estratégia? Os russos chegaram, desceram o cacete, com o perdão do termo, nas forças da chamada oposição moderada, o exército da Síria Livre, apoiado pelos Estados Unidos, pela Turquia, pela Arábia Saudita, contra o Daesh. Todo mundo estava descendo a porrada. Agora você tem basicamente o governo sírio e os curdos. Os curdos, inclusive, anunciaram, né, a federalização lá de parte do país, como falamos aqui alguns programas atrás. Porém, o Assad, que, querendo ou não, é um ditador, prendeu muita gente, mandou matar muita gente, né? Tem um livro do jornalista brasileiro Cléster Cavalcante, que foi preso pelo regime do Assad na Síria, né? Inclusive, a gente pretende conversar com o Cléster Cavalcante aqui um dia. O governo Assad saiu fortalecido. Mais do que vencedor, saiu fortalecido dessa situação toda. Na semana passada a gente já falou que o ministro de Relações Exteriores já deu um corpo mole ali nas conversas de paz, sobre transição e tal. O governo Assad, outra notícia que já demos aqui algumas semanas atrás, já se dá o direito de oferecer anistia para quem ele considera como revoltosos, como criminosos que se levantaram contra o regime. Ou seja, está sacramentado. A partir do momento que o cara se dá o direito de falar essas coisas, e sabendo que ele tem tem gente de costas largas apoiando ele, o Assad é o grande vencedor da guerra síria. Não apenas vencedor, mas ele sai fortalecido da guerra. É uma coisa que a gente avisou, que estava em rumo que ia acontecer. Obviamente a solução não, né, a situação não é tão fácil assim, né? Não é que a gente está apontando o dedo e dizendo, olha, se eu tivesse lá ia fazer melhor, alguma coisa assim, né? Não era uma situação simples. A conjuntura permitiu isso, né? Exatamente. Porque com o surgimento de um inimigo comum, houve muitas concessões, né, de todos os lados,
para tentar reduzir a influência do Daesh na região. Exatamente. Só que no meio dessas concessões, a Rússia colocou tomou lá partido. a Rússia foi lá e usou o super trunfo. Sim. Né, e falou, tá bom, então é o Assad aqui. Até porque a Síria faz mais parte da área de influência russa do que Sim, estadunidense. Exatamente. Né, e, inclusive tem um texto no Xadrez Verbal, um texto de 2013. Né, você vê que louco, né, como as coisas, né, a guerra na Síria já está durando um tempão. Mas enfim, o Assad basicamente vai ser como vencedor. E a outra questão aqui, né, que nessa do exército sírio ter retomado a cidade de Palmira, para os nossos ouvintes novos ou que não se lembram, a cidade de Palmira é uma cidade que tem diversos tesouros arqueológicos. Era uma cidade romana, né? Não são tesouros arqueológicos, por exemplo, assírios, como o Daesh destruiu em parte do Iraque. São tesouros romanos. E tem até uma questão de que achavam que os danos à cidade eram maiores do que aparentam. Né? Então, isso de fato, isso ainda está sendo analisado. Porém, nós tivemos, pelo menos o templo e o portão de Palmira foram destruídos. Só que o governo sírio já colocou que em 5 anos a Palmira será reconstruída, utilizando os destroços, enfim, os vestígios que ficaram na própria cidade das próprias detonações. Né, se vocês quiserem, joguem no Google, né, Palmira em ruínas, ou enfim, Palmira em inglês às vezes eles escrevem com Y. Às vezes dá mais resultados, mas o próprio governo sírio já anunciou que vai reconstruir a cidade, já inclusive pediu apoio à Unesco para a reconstrução da cidade, inclusive colocaram que, nisso que você falou, meu caro Matias, colocaram que cerca de 80% das ruínas ainda estão em bom estado, ou seja, a parte os símbolos principais que foram destruídos, né, não foi a cidade toda, foram os símbolos principais justamente porque dariam um retrospecto midiático pro Daesh, como deu inclusive aqui, né? Eu xinguei os caras até não poder mais. Mas então tá aí, ao ponto de que não apenas se vê como vencedor do conflito, mas se coloca já numa posição de reconstrução do país, inclusive da herança histórica do país. Como se a gente pudesse ignorar tudo que foi destruído, independente de valor histórico ou não, os prédios destruídos, cidades destruídas, como nas várias fotos, por exemplo, do Gabriel Chain, que a gente repercutiu por aqui, e principalmente a catástrofe humanitária. Né? Não custa lembrar que você pode até tentar reconstruir os templos romanos de Palmira, mas para você reconstruir a vida na Síria, com agora essa verdadeira diáspora síria que nós temos pelo mundo, com sírios por toda a Europa, com sírios vindo para o Brasil, nós já tínhamos uma comunidade síria libanesa aqui, é uma situação muito mais complicada e muito mais dolorosa. Né? Então a situação na Síria né, é uma característica muito clássica, digamos assim, né, de governos autoritários, de sempre falar com um tom extremamente otimista ou então extremamente positivo, né? De olha, né? Nós reconquistamos Palmira e vamos reconstruí-la, né? Como se o país todo não precisasse ser reconstruído e como, repito, se o Assad fosse o grande vencedor, e tudo caminha para que ele seja. Para fechar esse pequeno bloco de Oriente Médio, nós tivemos um protesto na capital do Iêmen, Sanaa, desculpem, no início da semana, que é a capital está controlada pelos xiitas, um protesto contra as ações da coalizão que é liderada pela Arábia Saudita em apoio ao governo do Mansur Hadi, um governo sunita, né, no Iêmen. Lembrando que a guerra civil iemenita é basicamente uma guerra por procuração entre Arábia Saudita e Irã. E o Egito, finalmente, pediu ao Chipre a extradição do sequestrador do avião da Egyptair, que viajava de Alexandria para o Cairo. O avião foi desviado para o Chipre, onde o Said Eldin Mustafa pediu asilo. Ele
sequestrou o avião com explosivos, posteriormente descobriu-se que os explosivos eram falsos. Um britânico tirou uma foto com o cara, dá para você ver o cinto de explosivos, a foto viralizou, tal, porque ele tá todo sorridente na foto, tudo mais, ninguém se feriu, ninguém se machucou. E a defesa do Mustafa diz que ele, na verdade, ele foge de perseguição política do governo atual do Al-Sisi e da situação de miséria que ele vivia, porque ele vivia numa situação, problemas familiares, enfim. A questão dele era mais de desespero pessoal do que um ato de terrorismo em si. Enfim, não estamos aqui para julgar os seus atos, e para quem quiser, joga aí a foto. O britânico que tirou a foto se chama Ben Innes, com 2 N's, de 26 anos, tirou uma foto do sorridente do lado do sequestrador do avião. Vamos passar agora para o cheque. Cheque. Polêmica no começo da semana. ONU revê mar territorial da Argentina e admite disputa pelas Ilhas Malvinas. Você escolheu essa notícia para esse bloco por conta do tango, né? Não escolhi nada. Não fui eu. As coisas acontecem. As coisas acontecem, entendeu? É tudo orgânico, é tudo cósmico. Agora o nosso cheque, né? A gente costumava fazer o cheque como, às vezes, um blocão de Oriente Médio. Hoje o cheque vai ser um blocão de América Latina, né? Começando aí pela nossa querida Argentina, expertise do Caro Matias, que inclusive quando eu cheguei aqui na rádio, eles estavam gravando sobre o Vélez nem me lembra. E tudo que o Leandro e a mim disse no programa sobre o Vélez, sobre a minha pessoa... 1º de abril. Era mentira, quero deixar claro. Quero deixar claro que eu nunca fui a um jogo do Vélez, muito menos no dia errado. e depois fui pra ópera, em Buenos Aires. Quero deixar isso bem claro. Mas enfim, vamos lá. A ONU aceitou um pleito argentino, que era um pleito feito ainda no governo Kirchner, em 2009, sobre a expansão da sua plataforma continental. Lembrando que a plataforma continental é a base para o estabelecimento da zona econômica exclusiva de um país, né? O Brasil, inclusive, é um dos principais países no que concerne ao direito marítimo, já que o Brasil tem uma grande costa atlântica, tem uma das maiores costas oceânicas do mundo, e o Brasil, durante décadas, sedimentou a posição em relação às possessões insulares brasileiras, né, de que elas também representariam uma expansão da zona econômica exclusiva brasileira por serem ocupadas permanentemente com bases militares, como a Ilha de Trindade, né, que é basicamente um grande rochedo no meio do mar. E a Argentina fez um pleito da expansão da sua plataforma continental, e agora as Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwich, que eram pleiteadas historicamente pela Argentina, estão nessa zona exclusiva argentina. O governo Macri, obviamente, recebeu essa notícia com felicidade, representando até uma vitória do país. Para até dar uma diminuída no tom, o vice-chanceler, o número 2 do Ministério das Relações Exteriores, com informações aqui da Folha, e recomendo que leiam o texto da Silvia Colombo sobre o tema, outra pessoa que queremos muito aqui no Xadrez Herbal. E só lembrando também que a gente repercutiu aqui no programa que a visita do Macri ao David Cameron foi muito mal vista na Argentina também. Por essa questão dos Malvinas. A gente falou da questão do dinheiro, né, que tiraram, também, representações políticas. Enfim, o Carlos Foradori disse que a conquista não decorre do trabalho de um governo, mas de uma política de Estado. Porém, o que significa agora é que a Argentina ela tem um argumento legal numa eventual negociação com o Reino Unido em relação à posse das ilhas. A Argentina, já no governo Kirchner, por exemplo, já abriu mão da questão da população local, já que os habitantes das Malvinas
decidiram por referendo, 98% deles decidiram em referendo, que são cidadãos do Reino Unido, que querem permanecer dentro do Reino Unido. Então a Argentina já disse que manteria a autonomia local da comunidade das Malvinas, né? Não expulsaria eles ou faria uma imposição de idioma, alguma coisa assim. Só que é um argumento numa eventual negociação. Porém, o governo britânico coloca que... Né, e a Guerra das Malvinas foi um dos maiores tiros no pé de todos os tempos, né? Foi uma tentativa da ditadura de angariar apoio. Um golpe desesperado, né? Exato, e que deixou mais de 800 mortos. Mas foi um tiro no pé porque os britânicos estavam quase negociando as Malvinas, né? E a partir do momento que você tem uma guerra, e é a oposição do governo britânico até hoje, né? E especialmente durante o governo Thatcher, mas depois resgatada por todos os outros governos, que a Argentina tentou tomar as ilhas à força. A partir do momento que eles foram derrotados numa tentativa à força, eles perdem qualquer legitimidade de quererem negociar as Ilhas Malvinas. Então, mesmo sendo um argumento legal em relação à exploração econômica das ilhas, que tem uma indústria da pesca altamente rentável, e as Malvinas sempre tem essa questão, né, de que é uma região rica em petróleo, é um petróleo que ninguém nunca explorou, que mal é achado, mas que seria uma região rica em petróleo. É um argumento que você, antes de poder colocar esse argumento na mesa, você precisa conseguir negociar, convencer o outro lado a negociar. E o Reino Unido não vai querer negociar, né? E chega-se ao ponto de que as Malvinas têm cerca de 3.500 habitantes e uma base militar com 1.500 militares. Né? Ou seja, você tem basicamente um militar a cada 2,5 habitantes. Né? E você tem uma base aérea... nas Ilhas Malvinas, com caças extremamente avançados, muito mais avançados do que qualquer coisa que a Argentina tem. Então essa questão das Malvinas, embora tenha sido uma vitória interessante para a Argentina, ela talvez não valha tanto assim, ao menos em curto prazo. E o simbolismo, né, continua em alta na Argentina. Já falamos da semana passada em relação aos 40 anos do golpe e a visita do Obama. E essa notícia vem justamente na semana, que é o feriado, né, do Dia del Veterano e de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que foi instituído em 92, sendo que o feriado anterior era Dia de las Islas Malvinas, Georgia del Sur e Sandwich del Sur. Então foi substituído já no governo Menem, mas... mesmo esse feriado já começa a encontrar vozes dissonantes, porque no aniversário de 30 anos do começo da guerra, diversos intelectuais argentinos lançaram um documento, né, chamado Malvinas, una visión alternativa, e muitos desses intelectuais apoiaram Maurício Macri na última eleição também. Entre eles o Jorge Lanata, que talvez era o jornalista mais crítico ao governo Kirchner, que foi um governo também que sempre pautou a questão das Malvinas a sua agenda política. Era uma das prioridades do governo Kirchner, justamente porque é um assunto muito sensível na cultura argentina, na sociedade argentina. E angaria muito apoio também. É um discurso fácil, digamos assim. É bem populista. E ainda nos nossos vizinhos, o Macri vai se encontrar pela primeira vez com o Xi Jinping, agora na cúpula de segurança nuclear em Washington, que mencionamos na conversa com o Tanguy, por um assunto delicado, né? Porque a Argentina já colocou que vai revisar todos os contratos assinados entre o governo Kirchner e o governo chinês, inclusive de obras de infraestrutura. Segundo Miguel Veloso, do Conselho Argentino para Relações Exteriores, novamente informações da Folha, não há um questionamento frontal, apenas as circunstâncias mudaram. Ou seja, a Argentina talvez queira priorizar uma pauta econômica em relação ao restante do Mercosul, em relação talvez à União Europeia ou aos Estados Unidos, do que em relação à China. Porém, lembrando que a China hoje é um peso pesadíssimo na economia mundial, então tem que ver o que vai acontecer. E nós tivemos o problema da Marinha Argentina, que afundou aquele barco de pesca. Sim, que a gente citou com o Ariel na semana exatamente, passada. Que afundou um barco de pesca chinês. E ainda na Argentina, para começarmos a fechar essa primeira parte, a Argentina deixou o canal Telesur,
que era uma holding, né, de vários países latino-americanos, com sede na Venezuela, e por isso o governo argentino, até nessas tensões com o governo venezuelano, lembrando que antes da... Inclusive o próprio Maradona tinha um programa, né, nesse canal. Na Telesur? Sim, de surda. Traduza para os nossos ouvintes. De canhota. Duplo sentido. E o governo argentino, antes das eleições legislativas, até colocou que poderia suspender a Venezuela do Mercosul. Então, o governo argentino saiu da Telesur e, finalmente, o governo da Argentina, em relação aos ônibus e trens da Grande Buenos Aires, eles fizeram que nem a dupla Alckmin e Haddad e aumentaram o preço do busão e do trem. Só que o quê? Conta aí para a gente. Um aumento de 100%, é só o dobro. Só isso. Só o dobro. Lembrando que a inflação na Argentina, por conta, a gente conversou disso com o Coarel Palacios, né? A inflação na Argentina está bem alta por conta dessa questão do dólar ainda está se ajustando, a questão dos $2, né? Aquela brincadeira que você fez de Dona Flor e seus $2 e tal. Então, esse é o bloco argentino do cheque. Passando brevemente pelo México, apenas para constar, né, já que uma vez você citou até a turnê do Brujeria por aqui, né? Mês que vem. Nós tivemos o Sábado de Aleluia, recentemente, né? Comemorado também no Brasil, que é um país católico, assim como o México é um país extremamente católico. O Brasil hoje já não é mais um país católico, né? O Brasil hoje é um país cristão, já que já está quase meio a meio. Mas o México continua sendo um país extremamente católico. E os bonecos queimados no Sábado de Aleluia foram do Donald Trump. A malhação do Trump. Foi a malhação do Trump, né, já que ele costuma falar bastante bobagem em relação aos vizinhos mexicanos, né, um cara nem um pouco preconceituoso. Então tá aí, ele recebeu esse prestígio. A gente já tinha também falado semana passada do Henrique Peña Nieto, atual presidente do México, quanto do Jorge Castañeda, ex-chanceler mexicano, em relação ao Trump. Agora, saindo do México, indo para a Colômbia, a Colômbia vai manter negociações com o ELN, o Exército de Liberação Nacional. Se você ouviu Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia, sabe que não é a mesma coisa que as Farc. Exatamente, que é o segundo grupo, digamos assim, depois das Farc. Né, nós temos as negociações que agora estão meio empacadas com as Farc, agora começaram negociações com o ELN, e as conversações serão, enquanto as conversas com as Farc são em Cuba, as conversas com o Exército de Libertação Nacional serão na Venezuela e também no Brasil. Brasil, Chile e Venezuela sediarão essas conversas, que consideram que pode ser mais complicado do que com as Farc, porque o governo colombiano considera que a ELN hoje ela está mais radicalizada do que as Farc. Obviamente essa é a posição do governo colombiano, né? Não necessariamente, enfim, eu pessoalmente não sei dizer se isso confere ou não. E citando a Venezuela, né, uma coisa que acaba passando batida aqui no Brasil e que a gente já comentou no Conexão Sudaca, que vai ao ar também às sextas-feiras aqui na Central 3, em relação aos protestos violentos da oposição venezuelana, né, que muitas vezes acabam deixando vítimas fatais. A diferença do que acontece aqui no Brasil, por enquanto. Inclusive na Venezuela nós tivemos um protesto organizado por alunos do Instituto Universitário Tecnológico, que deixou 2 policiais mortos, pois eles foram atropelados por um ônibus que foi sequestrado por esses alunos do Instituto Universitário Tecnológico. Ainda na Venezuela, a Assembleia Nacional aprovou a anistia aos presos políticos presos, o que vai se tornar outro problema de entrave político no país, já que o Maduro já disse que vai vetar esse projeto. Enfim, lembrando, o legislativo venezuelano é controlado pela oposição. Hoje tem maioria de oposição. E em relação ao governo Maduro, você tem o projeto de lei diz que vai libertar os políticos e militantes detidos nos últimos 3 anos sobre acusações de conspiração e incitação à violência. Então, novamente, nós teremos aí um entrave
entre o governo venezuelano e seu legislativo. Além desse protesto da ala mais extremista da oposição em relação a Maduro, nós tivemos um prefeito chavista no interior da Venezuela, do município de La Ceiba, no estado de Trujillo, né? Fica a oeste da Venezuela. O time que o São Paulo vai jogar semana que vem. Então tá aí. O prefeito do município de La Ceiba foi morto a tiros. Do estado, não da cidade. Tá. O time. É o time. Tá. Você me confundiu aqui com a notícia. Ele foi morto em sua casa. Ele recebeu, enfim, diversos tiros e colocam que poderia ter questões políticas e até mesmo questões de vingança pessoal no assassinato. Está claro que foi uma situação de assassinato, porque não teve furto nem nada. Ele tinha 61 anos, era integrante do Partido Socialista Unido da Venezuela, fundado em 2007 pelo então Hugo Chávez. Então, de minha parte, está fechado o bloco latino-americano, mas o expert no assunto aqui é você, Matias. Já falamos tudo. Já falamos tudo? Então passa. Passamos a limpo aí o continente do Estreito de Magalhães até o Rio Grande. Vamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 30 de março. Corte Europeia respalda a decisão de isentar polícia no caso Jean Charles. Virou pizza. Para quem não se lembra, o caso Jean Charles foi um brasileiro, Jean Charles Menezes, que morreu em Londres em 2005. Foi morto a tiros pela polícia, com 7 tiros, após terem pensado que ele era um terrorista, que ele estava com um colete de bombas, alguma coisa assim. As cortes britânicas colocaram que não acusariam criminalmente os policiais do país, porque a situação colocava que não sustentava evidências de que os policiais agiram criminalmente. Em 2007, a Scotland Yard, a Polícia Metropolitana, foi considerada culpada e teve que pagar uma multa, mas não houve punição criminal. E a família do Jean Charles insistia na punição criminal aos policiais, e aí moveram ação na Corte Europeia de Direitos Humanos, porém a Corte Europeia colocou que a decisão da Corte Britânica era soberana, não poderia, enfim, era legítima, digamos assim, não poderia ser colocada como um erro ou irregularidade nas apurações, que a investigação foi completa, então que não havia evidência suficiente contra qualquer policial individual para uma acusação. A família do Jean Charles colocou que já esperava esse não, porque as cortes europeias ainda estão num processo de... obviamente esse é um assunto polêmico, e temos professores de direito internacional que nos ouvem, como a nossa querida Ana Luísa, mas as cortes europeias elas ainda têm uma questão aí de você contrariar frontalmente ou não os governos locais, então certamente tem uma influência política também, além de uma doutrina em relação a direitos humanos diferentes. Por exemplo, o professor Guilherme Bistronsky colocou que muito provavelmente se fosse na Corte Interamericana de Direitos Humanos a situação seria revertida, já que no continente americano nós temos uma tradição diferente em relação a temas desse tipo, que a gente vai repercutir um pouquinho mais sobre isso no Menino de hoje. Mas, por enquanto, é só. Também na última quarta-feira, Hollande desiste de implementar reforma constitucional na França. Aquela reforma constitucional que ele propôs após os ataques de Paris, que inclusive citamos aqui no programa na época. Depois teve um hangout feito com o pessoal do Anticast, feito com o pessoal do Biblecast sobre os atentados, porém ele não conseguiu o apoio necessário nas duas casas do parlamento, e aí acabou desistindo da sua reforma constitucional, que incluía, inclusive, com perdão da redundância absoluta, de retirar a nacionalidade francesa de pessoas condenadas por terrorismo. Então tá aí, ele oficialmente anunciou a desistência dessa questão, que foi vista por muita gente como uma questão populista, um aceno à direita nas vésperas das eleições, em que inclusive a gente falou aqui da Frente Nacional da Marine Le Pen.
Notícia de ontem, dia 31 de março. O Brasil se oferecerá para receber maior número de refugiados sírios. O Ministério da Justiça se colocou à disposição do governo alemão e da União Europeia para receber mais refugiados de forma oficial. São oficialmente 2.200 refugiados sírios no Brasil nos últimos 2 anos, embora alguns considerem que esse número pode ser um pouco maior, porque é uma coisa que a gente já comentou aqui. Como o Brasil tem uma comunidade síria-libanesa, muita gente veio para ficar com a família, muita gente veio às vezes com recursos da família, então não precisou passar pelos canais oficiais, pôde simplesmente se regularizar depois de chegar aqui. Então talvez esse número seja um pouco maior, além desses 2.200, especialmente na cidade de São Paulo, onde nós temos uma grande comunidade síria-libanesa, né? Um dos maiores hospitais de São Paulo, justamente o Hospital Sírio-Libanês, para dar um exemplo disso. E o Brasil se ofereceu para receber oficialmente mais desses refugiados. Um estudo da ONG britânica Oxfam disse que os países ricos têm recebido menor número de refugiados nos últimos anos, que a maior parte dos refugiados vai para outros países que estão em situações complicadas, ou que não são países considerados desenvolvidos, como seria o caso do Brasil, em relação, por exemplo, contrastado com a Alemanha. E, finalmente, para fechar aqui a questão do Brasil e outros 15 países vão defender nesse fim de semana, na cúpula sobre segurança nuclear, que conversamos com Tanguy, embora sem a presença da Dilma, o desarmamento nuclear, inclusive dizendo que é um caso de urgência para evitar que materiais nucleares, que bombas nucleares, caiam na mão de grupos extremistas, grupos terroristas. Além do Brasil, vão assinar o documento Argélia, Argentina, Chile, Egito, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, México, Nova Zelândia, Nigéria, Filipinas, Singapura, África do Sul, Tailândia e Vietnã. E a Rússia anunciou que não vai participar da cúpula. Lembrando que a Rússia é talvez um dos maiores arsenais nucleares do mundo, se não for o maior arsenal nuclear do mundo, agora sem dúvida, é um país que detém todo o ciclo de processo de energia nuclear, tem várias usinas nucleares, era o país, a União Soviética, durante o acidente de Chernobyl, mas então está aí o registro sobre Brasil. Breaking news! Número de imigrantes que chegam à Grécia caiu quase a metade em março. Será que tem alguma relação com o match dessa semana? Então, tem relação com a questão da Organização Internacional. A Organização Internacional para a Migração colocou que menos pessoas estão chegando à Grécia e que o número é visível depois do acordo com a Turquia, né, que a gente repercutiu aqui no programa, o acordo entre a União Europeia e a Turquia, para diminuir o número de pessoas, inclusive pessoas que fossem pegas tentando cruzar o Mar Egeu seriam deportadas de volta para a Turquia. A Turquia, em troca, está inclusive recebendo apoio financeiro para manter esses campos de refugiados dentro do seu território. Então está aí, já é um primeiro indício de repercussões desse acordo. Obviamente ainda é cedo para a gente fazer uma análise mais macro, mas ainda alguns indícios talvez já possam ser vistos. Felipe, o Neymar foi suspenso, né, no último jogo, tomou o 3º cartão amarelo, não pôde enfrentar o Paraguai em Assunção. Mas aqui ele usou efeito suspensivo e está escalado. Tá escalado, vai ter. Vamos para ele. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! E aonde o nosso menino Neymar apareceu? Em qual veículo o nosso menino Neymar apareceu nessa semana? O menino Neymar dessa semana a gente tem um campeoníssimo outro candidato a menino Neymar do ano, e ainda temos uma menção honrosa mandada por muitos dos nossos ouvintes pelo Twitter. O campeoníssimo vai para a capa da Veja, que colocou que o Lula teria um plano de pedir asilo à Itália e fugir do Brasil. Antes que você aperte stop, antes que você ache que isso é um comentário ideológico, antes que você ache que isso é um comentário de esquerda comunista ou um comentário anti a Veja, alguma coisa assim, esse menino Neymar vai para essa capa da Veja, porque não basta ser a matéria de capa, é uma coisa completamente, é uma impossibilidade jurídica. O que a Veja colocou em sua capa
não é uma questão de furo de notícia, alguma coisa assim. É uma questão que é impossível, virtualmente impossível do ponto de vista jurídico. Para você que quer mais detalhes sobre isso, mais informações sobre isso, eu postei hoje um texto no Xadrez Verbal explicando em detalhes porque essa capa é impossível, porque essa capa está errada, porque ela merece o menino Neymar. Então fica aí a referência do texto. Inclusive agradeço aqui para nossa imensa audiência a ajuda do meu amigo carioca, estudante de Direito Internacional, torcedor do América, Bruno Kiwok. Que tem 2 ouvintes torcedores do América? Para mais. Mas que dois que a gente sabe, o Felipe Altschuler. Pois é. Olha só, torcida americana. Será que o José Trajano ouve a gente? Porque aí fecha a torcida, né, do América. São todos. Tá bom. Tem o Escobar também. Mas enfim, então tem lá um texto do ponto de vista do direito, do ponto de vista jurídico, de por que essa capa ela está errada, de por que ela merece o menino Neymar. E a menção honrosa que muitos dos ouvintes nos enviaram foi um perfil na Wikipédia de um ator que eu nunca ouvi falar, que, tipo, tá no o perfil da Wikipédia do camarada é o seguinte, o ator... A gente dá um desconto porque a Wikipédia... Mas assim... O fulano de tal é ator e é mais conhecido por ter dado uma faca de churrasco pro Neymar durante o Amigo Secreto da Globo. Então, assim, novamente, né, o menino Neymar metalinguístico, né, explica o porquê da existência do prêmio Menino Neymar, né, porque as pessoas se focam tanto no Rafael Neymar. Cardoso é o nome do ator. Pois é, meus pêsames. O churrasqueiro. Então tá aí, né, as pessoas se preocupam tanto em falar disso, né, e aí cometem, e no caso da imprensa, cometem as barrigadas deles, inclusive colocando na capa. Então tá aí o menino Neymar da semana. Vamos passar agora para a premiação da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush. Daqui a pouco a gente vai ter que criar uma vinheta também só para esse candidato que daqui a pouco leva o nome da categoria. Você já adiantou, né? O peão isolado da semana é novamente o Erdogan, né? Menos conhecido como Erdogan, da Turquia. Por quê? Porque um programa humorístico alemão fez uma sátira. É um vídeo de 2 minutos, que tem no YouTube, inclusive, só que está em alemão. Fez uma sátira do Erdogan, sabe? Né? Você que é dessa geração, Matias, lembra quando o Cacete Planeta, né? Tinha o Bussunda como Lula, né? Enfim, não lembro direito de quem fazia tal, mas enfim, né? O mais característico era o Bussunda como Lula e como Ronaldo. Mas enfim... um programa humorístico alemão fez uma vinheta, fez um sketch satirizando o Erdogan, e o governo turco convocou o embaixador alemão para pedir a censura do programa. Assim, brincadeira. O cara não basta ele querer censurar os jornais dentro do país dele, ele quer censurar o programa humorístico dos outros países. E aí o governo alemão respondeu: filhão, o programa tá dentro da lei de liberdade de imprensa alemã, você tá viajando aí no seu pedido, entendeu? Então não tem nada a ver. E tem outra, né, que merece também destaque, que foi mandado no Twitter pelo Moura CKB, né? Não sei o nome dele, é o perfil dele, o Moura, nosso ouvinte, que tagueou o Xadrez Verbal. Tá rolando uma campanha em Washington, certamente financiada pelo governo turco, sabe aqueles caminhões que passam com outdoors? Tipo aqueles outdoors móveis? Que dizendo: parem de apoiar o Gulen com dinheiro do contribuinte americano, lembrando que Gulen é o principal opositor político do Erdogan, e o outro caminhão tá We, coração, President Erdogan. Nós amamos... Ninguém ama o Erdogan. Acho que nem a família do Erdogan ama ele, né? Mas enfim, daqui a pouco ele vai pedir pro governo brasileiro censurar a gente também, né? Se isso acontecer, eu vou abrir uma garrafa de champanhe, porque é um dos maiores elogios que a gente poderia receber pelo nosso trabalho. Mas tá aí o peão isolado da semana pro Erdogan.
E quem é o Promoted Pound? O peão promovido da semana é o Bernie Sanders. Como disse, a gente falaria mais de eleições nos Estados Unidos. Ele venceu as prévias em Washington, e aqui Washington é muito importante colocar, é o estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos. Não é Washington capital, que é District of Columbia. Né? É Washington, o estado. Ele venceu as prévias em Washington, no Alasca. Onde fica Seattle, só pra situar. Exatamente. E que não é a capital. Que era a cidade do Pearl Jam. Ele venceu Washington, no Alasca e no Havaí. De 142 possíveis delegados, ele levou 104 para casa. É uma vitória bastante expressiva. Então tá aí Bernie Sanders como peão promovido dessa semana. Lembrando que Alasca, estado da Sarah Palin, que declarou apoio para o Donald Trump, ela que é conhecida como a sósia da Tina Fey. Vamos passar agora para as dicas culturais da semana. DJ Muzz. The Almighty. DJ Muzz. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa aí para os nossos ouvintes? Então, eu usei o sétimo selo para dar mais uma notícia, para enfiar mais uma notícia aqui para o nosso ouvinte. Esse programa já deve ter ficado enorme, né? Desculpem, usem o botão do pause. A minha dica é o filme Terra de Ninguém. É o filme que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, o Oscar de melhor filme estrangeiro 2001. Que é uma parábola, é uma história de dois soldados na Guerra da Bósnia, um soldado bosniaque e um soldado bósnio sérvio, ou seja, eles estão em lados opostos da guerra, e eles se veem sozinhos na mesma trincheira, sem munição, sem armas, sem comida, sem água, sem nada, e eles precisam dar um jeito de aprender a cooperar para os dois sobreviverem. Né, e eu aproveitei, eu coloquei essa dica de filme aqui, além de gostar muito do assunto, a gente falou do assunto na semana passada. Hoje são exatos 15 anos do aniversário da prisão do Slobodan Milošević, o ex-líder sérvio, líder nacionalista sérvio. E também nós tivemos essa semana, vulgo ontem, o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia inocentou o Vojislav Šešelj, que era um líder político radical sérvio também, que era acusado por questões de crime de ódio, crimes contra a humanidade, perseguição, deportação e também crimes de guerra. E ele foi inocentado. Isso está dando uma polêmica bem grande, tanto na Sérvia quanto na Croácia. Na Sérvia, inclusive, muita gente aclama ele como um herói. E ele, inclusive, ele chegou a cumprir pena, enquanto esperava julgamento, por desrespeitar a corte. Porque, assim, ele escreveu livros, escreveu textos, ele falava, assim, que, enfim, xingando os juízes, xingando a corte, questionando a legitimidade dessa corte e tudo mais. Então, aproveitando essa notícia, esse aniversário, uma dica cultural, o filme Terra de Ninguém. Bueno, e eu aproveitando a coincidência, né, do encontro entre o Macri e o Xi Jinping, e também a lembrança, né, da Guerra das Malvinas, eu indico o filme Um Conto Chinês, protagonizado pelo Darin. É a segunda semana consecutiva que eu indico um filme com o Ricardo Darin. E eu acho que eu já tinha recomendado o Conto Chinês aqui também. E existem outros atores argentinos, viu? Não é só o Ricardo Darin. Mas, como eu falei, trata dessa questão da imigração chinesa na Argentina de uma maneira metafórica também. Não é uma alegórica. Alegoria. Uma alegoria. E o filme também tem uma relação com a Guerra das Malvinas. Não vou sem spoilers mais, porque senão é um spoiler. Mas, enfim, aproveitando esse gancho. Para fechar aí o programa, mandar novamente um abraço para todo mundo que nos ouve. Felizmente a audiência está indo muito bem, obrigado. Fiquem atentos porque, repito, teremos bastante coisa aqui no Xadrez Herbal. E-mails e recados eu vou responder todos, juro. É que essa semana foi um pouco conturbada e vocês mandaram bastante coisa, mas eu vou responder tudo, prometo. E a música de hoje eu que escolhi. Por isso é um bom... programa democrático. É um bom e velho rock progressivo do Rush.
a música Distant Early Warning, que é uma música da banda progressiva Rush canadense, que era o nome da linha de radares que ficava no extremo norte do Canadá, para detectar mísseis ou aviões soviéticos tentando chegar no continente americano pelo Ártico. Lembrando que o Polo Ártico é um meio mais curto de você voar da Rússia até os Estados Unidos. E a música fala justamente sobre isso, sobre Guerra Fria, sobre hecatombe nuclear, sobre guerra nuclear, que foi a pauta da nossa conversa de hoje. Então a gente vai encerrar com Rush.